Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar dos 3 poderes que Deus deu a Moisés antes dele voltar para o Egito. E antes de mais nada, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, ajude esse canal a crescer, espalhe essas mensagens, porque eu sei que Deus tem levado essas mensagens nos lugares longínquos que eu nem sonho. Não esquece de clicar aí no sininho de notificação também para você saber quando eu subo um vídeo novo, tá bom? E eu vou falar aqui hoje de Êxodo capítulo 4, de 1 a 9. Onde Deus está conversando com Moisés ainda na sarça e está instruindo ele voltar para o Egito e vai dar algumas específicas instruções sobre o que vai acontecer quando ele chegar lá no Egito para falar com o povo. E Moisés começa a falar, mas olha, eles não vão me crer, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Ou seja, Moisés estava com dúvida porque sabia... Eles não vão acreditar que o Senhor apareceu para mim. Aí Deus fala, olha, o que é isso aí na sua mão? Ele disse, é uma vara. Ele disse, lança na terra, e ele lançou e tornou-se como uma cobra. E Moisés fugia dela. Então o Senhor disse a Moisés, estende a mão, pega pela cauda. Ele estendeu a mão e a serpente se tornou na vara de Moisés novamente. Aqui Deus está mostrando para Moisés o seguinte, esse artefato que está na sua mão, você já vem usando há anos e anos e anos, e você apenas a reconhece com um cajado para cuidar das ovelhas de Jetro ali no Monte Sinai. Mas Deus transforma aquela peça em algo poderoso nas mãos de Moisés. O que Deus está querendo nos ensinar aqui? Ele está querendo nos ensinar que Deus utilizará daqueles elementos que nós já estamos acostumados a lidar na nossa vida para serem instrumentos nas mãos do Senhor para a execução daquela obra que Deus nos chama. Então, por exemplo, existem dons e talentos que você tem na sua vida que você acha que são... né? Eu sei fazer matemática, mas daí, né? Mas Deus pode usar essa característica sua para benefício da sua igreja, para benefício do seu corpo, para benefício do seu reino. Então, tudo que você tiver de capacidade, jamais despreze, porque pode ser exatamente aquilo que Deus vai usar na sua vida como instrumento nas mãos dele. E o que é interessante, por que será que Deus escolheu transformar aquele cajado de pastor numa serpente? Você deve saber, já deve ter visto muitas fotos, muitas imagens, que na cabeça de Faraó, muitas vezes ele utilizava uma coroa que tinha uma serpente na testa dele. Aquilo era um deus egípcio que concedia a Faraó autoridade espiritual sobre o reino, sobre a terra. Ou seja, Moisés entrar ali para executar aquilo lá era um direto confronto à autoridade de Faraó. E Deus estava dando, olha só, eu mando aqui. E o interessante é que o fato dele se transformar numa serpente ou não, Deus sabia que talvez o povo não acreditasse em Moisés por causa daquele sinal. Por quê? Porque os próprios mágicos do Egito faziam isso. Deus sabia e confrontaria a autoridade desses mágicos depois de um tempo. Eu vou falar isso em outro vídeo para frente, mas não é à toa que Deus está dando essa característica de poder para Moisés. E outro aspecto importante, o cajado é símbolo da autoridade da palavra de Deus, que a autoridade da palavra de Deus é muito superior às circunstâncias de autoridade que o maligno tinha sobre o povo do Egito. Essa é uma das características que eu acho fantástico nesse capítulo. Isso é tão verdade que o Senhor fala para Moisés, olha, você vai fazer esse milagre, vamos assim dizer, essa demonstração de poder, para que eles creiam que eu apareci a você,
o Senhor. E aí ele novamente se apresenta. É muito importante evidenciar isso, porque o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu acho muito interessante quando Deus fala o Deus de seus pais. Por quê? Porque ele queria que Moisés dissesse para eles o seguinte: olha, talvez vocês não se lembrem desse Deus, talvez vocês não se lembrem, né, de um relacionamento mais profundo, porque afinal de contas vocês estão aí escravos há quantos anos, vocês estão nessa situação há tantos anos, estão orando há tantos anos, você não vê libertação, não é verdade? Mentira! Por quê? Porque eu, Moisés, me encontrei com ele e ele me mandou aqui para dizer: eu vou tirar vocês daqui. E ele dá o RG, né? Lembra de quando vocês eram pequenos, na casa dos seus pais, quando vocês aprendiam do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Lembra daquele Deus? Então é esse que está me mandando para falar com você. É esse o significado desse momento aqui na sarça. Acontece outra coisa. Bom, se eles não acreditarem nesse sinal, eu vou te dar um outro sinal. Deus fala assim para Moisés: olha, coloca a mão no seu peito. Ele coloca e, tirando, a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Aí Deus fala: olha, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. O que isso significa? Bom, a lepra era uma doença que estava sempre conectada ao pecado. Sempre que acontecia um pecado, lepra vinha. E lepra era um juízo de morte. Lepra, quem tinha lepra naquela época, não tinha cura, né? Lembra do general Naamã no Rio Jordão, que ele tinha lepra, e ele vai até lá, e o profeta nem sai para se encontrar com o cara, fala assim: ó, fala para ele se banhar aí 7 vezes nesse rio aí, e quando ele sair de lá ele vai estar bom. E o cara fica possesso, né? Porque o rio era sujo. Sujo por quê? Porque ele misturava com barro e parecia aquela água de poça de lama, sabe? Então, ele estava sob um juízo de morte, um general todo poderoso. Aqui no Êxodo não é diferente, porque é a mesma doença. E o que Deus está falando aqui para Moisés é o seguinte: olha, relembra para eles que eu sou o Deus que te sara, eu sou aquele que te cura. O fato dele colocar no peito dele diz muito sobre a condição do povo para o qual ele ia falar. Era um símbolo que Moisés estaria levando para o povo, dizendo: olha, essas circunstâncias que vocês estão, esse momento que nós como nação estamos vivendo, nós como povo, nós estamos hoje escravos no Egito, o nosso coração está preso ao sistema desse mundo. Esse sistema desse mundo é representado na lepra, e a lepra existe no coração do homem, o pecado existe no coração do homem. Por isso Deus falou: coloca aí, ó, no peito, e aí coloca de novo a mão no peito e retire, e a carne vai estar boa. Querendo dizer o quê? Deus enviou a sua palavra para colocar no coração do homem a salvação e a redenção, e tirar desse coração aquilo que é ruim, aquilo que é morte, aquilo que é pecado, e a carne se torna perfeita aos olhos do Senhor, querendo dizer que Deus é aquele que perdoa pecados, Deus é aquele que nos sara da doença chamada pecado. Mas ainda assim, Deus sabia que talvez o povo não reconheceria. Ele dá um terceiro poder para Moisés. E esse terceiro poder está ligado às águas do rio Nilo. Olha só, acontecerá, versículo 8 em diante, acontecerá que, se eles não crerem nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam nesses 2 sinais, nem ouçam a sua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Por que será que Deus escolheu esse sinal, né? Pensa comigo, que Deus estava falando para Moisés ali no sinal: o seguinte, Moisés, vai ali no rio, pega uma jarra de água do Nilo e vai na frente do povo. Se eles não acreditarem nessas 2 coisas que você fez, derrama no chão, e a água, quando bater no chão, vai se tornar em sangue. Eu sempre me perguntei o que isso significaria, né? Foi exatamente esse a primeira praga que aconteceu no Egito. Foi a transformação da água em sangue. E aqui Deus está dando: olha, eu vou fazer um protótipo do que eu vou fazer mais lá na frente para a nação inteira. Mas faz esse protótipo na frente do povo. Por quê? Porque o povo dependia da riqueza
riqueza do Nilo para o seu sustento. Dali era retirado os peixes, dali era retirada a água, dali eles tinham a possibilidade de fazer a plantação e os alimentos vinham da riqueza das encostas do Nilo por causa da cheia. Isso é famoso até hoje, né? Então, o que Deus está querendo dizer aqui é: eu vou remover de vocês o suprimento natural da terra que eu dei, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então, o Senhor é aquele que dá o sustento para o povo. E ele queria que Moisés lembrasse que a riqueza do Egito, que a glória do Egito se desfaz perante a grandiosidade do Senhor. E a água na Bíblia sempre esteve relacionada com o Espírito de Deus, sempre esteve relacionada com a palavra. Então, ele derramar a palavra sobre uma terra que precisa de redenção, que precisa de restauração. É ele dizendo: olha, eu sou o teu sustento, eu sou aquele que te sara, eu sou aquele que te preserva. Sabe, esses três aspectos de poder concedidos sobre Moisés são exatamente concedidos a mim e a você hoje, nas nossas lutas da vida, nas nossas circunstâncias do dia a dia. Deus faz exatamente a mesma coisa. Ele concede situações, primeiro utilizando os nossos dons e talentos, depois utilizando com as situações da própria que nos rodeia, como era a autoridade na testa de Faraó. Imagina como Faraó deve ter ficado quando chegou Moisés com aquele cajado na frente dele e se transforma numa serpente. E depois utilizando os próprios sinais dos recursos que o mundo oferece pra gente. Deus deseja que a nossa fé, que a nossa esperança, que os nossos recursos venham sempre das mãos do Senhor. Sabe, o Senhor que criou todas as coisas, será que Ele não é capaz de restaurar o teu trabalho? Será que Ele é capaz de mudar uma circunstância da sua vida que você não pode? A única coisa que você tem que fazer é clamar. Era o que o povo fazia. Deus ouviu, Deus conhecia, Deus desceu, Deus livrou, Deus deu os poderes a Moisés, Deus deu a instrução a Moisés. Do Senhor vem a instrução, do Senhor vem a revelação, do Senhor vem todas as coisas. O que você está preocupado? Está procurando no mundo por quê? Está procurando em outras coisas fora do Senhor por quê? Sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade de ter fé. A gente tem dificuldade de acreditar no Senhor. A gente tem dificuldade, inclusive, de ler isso aqui e transportar a verdade do que está escrito para o cotidiano da nossa vida. Porque a gente acha: que legal a história de Moisés. Mas que legal, não serve para mim. Serve sim. Sabe por quê? Porque o símbolo do pecado do homem, no coração do homem, está aqui hoje, está aí hoje. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, não é verdade? Então tudo que a gente tem que fazer é o quê? Confessar os nossos pecados. Então, a aplicabilidade dessas escrituras depende diretamente de quanto você se dedica a conhecer essa escritura. Porque a Bíblia, eu posso ter um monte de Bíblia que eu tenho aqui, um monte de Bíblia, não tem? O que adianta eu ter esse monte de Bíblia se não abrir ela uma vez no dia? Não adianta absolutamente nada. Não adianta você ter uma Bíblia, você ir para a igreja. E olha, eu vou confessar uma coisa: eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia nos aplicativos. Eu não gosto. Não gosto, porque quando eu estou no aplicativo, aquilo me tira atenção, e eu chamo, e outra coisa, aí vem o Instagram, aí vem o Facebook, e aí entra mensagem, aí entra notificação de site não sei o quê. Cara, não consigo usar a Bíblia no iPhone, não dá, não consigo. Sou um cara que ama tecnologia, tá? Mas eu não consigo. E tem mais, isso aqui nunca acaba a pilha. Nunca tem que recarregar a bateria, muito pelo contrário, isso aqui é a fonte que me recarrega. Isso aqui é a fonte que eu gosto. E eu não sei te explicar, cara, não adianta, não tem teologia que eu consiga achar
mas existe algo sobrenatural de você manusear a página, de você ouvir esse barulhinho aqui, ó. Sabe, das páginas virando. Eu gostava de ir na igreja quando era pequeno e o pastor falava assim: vamos abrir as nossas Bíblias no livro tal e tal. Aí tinha aquele barulho das páginas assim. Quem é daquele tempo vai saber. Cara, hoje a gente não tem mais isso porque é tudo projetado ali. Mas eu gosto de levar minha Bíblia na igreja porque eu gosto de abrir a Bíblia e ler, eu gosto de ver, o pastor tá falando, eu gosto de abrir e falar, cara, pô, é isso aqui. Muito embora as traduções vão ser diferentes, muito embora o que ele vai falar, às vezes eu, pô, peraí, onde é que ele tá? Ah, tá aqui, pai, não importa, não importa. Eu gosto desse livro, seja ele o tamanho que for, seja ele a cor que for, mas que seja o livro. Deus te ama, Deus te abençoe. Que esse vídeo seja um rápido vídeo para inspirar a sua vida a continuar na sua jornada. Porque se Deus é por você, quem será contra você? Não é verdade? Que Deus te abençoe e deixa aqui a sua mensagem nesse vídeo. Espalha essa série do livro de Êxodo, que eu sei que vai abençoar muitas vidas, tá bom? Um abraço e até a próxima.